Então, fala galera, seja bem-vindo aí a mais um episódio do nosso Pod PIBID, né? Séries aqui de episódios do programa do PIBID, em que a gente traz para vocês aqui a discussão de alguns temas. E nós somos o grupo 4, que é composto por mim, Mário, meu companheiro Armando, João Marcelo e Naquel, que posteriormente irão se apresentar de maneira individual, quando estiverem na oportunidade de sua fala. E a temática que a gente vai estar trazendo hoje, nesse episódio, é sobre a aprendizagem significativa crítica, né? E eu acredito que para a gente iniciar, antes de trazer exatamente o que ela representa, seria interessante entender como ela se formou, né? A partir de quê? De onde que ela vem? E aí, eu abro espaço aqui para um dos meus colegas. Eu vou estar aqui mediando esse debate, mais ou menos, não exatamente sendo arbitrário, mas trazendo mesmo aqui só para ter um rumo a nossa discussão, né? Trazendo a ênfase que a gente vai dar em cada momento da nossa discussão. E aí, deixo aberto agora para os meus companheiros que quiserem se apresentar e já está dando início à discussão, podem ficar à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem aí participando e assistindo, né, deste podcast. Então, quando a gente fala dessa questão da aprendizagem significativa crítica, é importante, né, que nós iniciemos, né, lá do início mesmo, né, sendo redundante aqui. Seria falar um pouco sobre o que seria a aprendizagem, né? E a aprendizagem, ela é basicamente esse processo, né, de adquirir novos conhecimentos, habilidades, formas de pensar, né? É como lá quando a gente aprende a andar de bicicleta mesmo, é no começo, que a gente pode cair algumas vezes, mas com o tempo e prática a gente acaba tornando aquilo natural. Então seria a forma, um conceito ali mais breve de aprendizagem. E dentro dessa aprendizagem, um dos modelos, né, de aprendizagem seria essa aprendizagem significativa, que é justamente que acontece não apenas a partir de uma informação decorada, uma reprodução, mas ela faz conexões com o conhecimento prévio, com aquilo que já foi visto anteriormente ou com aquela bagagem que o indivíduo carrega com ele, né? Uma analogia que eu acho interessante trazer é como se o nosso cérebro ele fosse um quebra-cabeça, né? E quando um novo conhecimento chega, ele não fica solto, ele se encaixa em outras peças que já estão lá, que seriam os conhecimentos prévios, né? E a partir dessa linha, nós temos outras características dessa aprendizagem significativa, que seriam justamente tirar de foco algumas questões que já estão enraizadas no tipo de aprendizagem mecânica, né? E isso a gente pode observar também dentro dessa perspectiva, né? Que dentro da aprendizagem significativa, ela considera bastante a questão do conhecimento prévio, que é aquele conhecimento que o indivíduo, né, o ser humano, já traz de bagagem a partir das suas experiências. E esse tipo de aprendizagem, a gente tem que destacar também que justamente o valor que o conhecimento prévio tem a partir do novo conhecimento que a gente vai adquirir, ele como se os dois se compactassem, se unissem, exatamente como essa analogia que o João Marcelo trouxe de um quebra-cabeça, porque ajuda na facilitação da compreensão de um novo conhecimento, quando você já tem uma base boa, e a cada vez que você vai aumentando esse seu conhecimento, vai adquirindo novos, o conhecimento prévio que já é existente dentro do indivíduo, ele vai se tornando mais fixo e mais claro para ele. Então, por isso que ele acaba se tornando de uma maneira mais progressiva, né? Dando exemplo, que eu acho ele válido, sobre essa aprendizagem significativa, porque é uma relação entre o prévio e o novo, a gente pode usar aqui o esporte vôlei, né? Quando você aprender a atacar, inicialmente você precisa ter a passada. Então, para você saber atacar, você tem que ter já o conhecimento prévio da passada, já para ter a formação de todo o arco até o alvo, aliás, o objetivo-alvo, que é atacar. Então não basta você só entrar em algo novo, sendo que ele já tem um histórico de coisas que você deve aprender. Então, toda coisa que você vai aprender de novo, seja âmbito escolar, âmbito do movimento, seja ele musculação,
atletismo, etc. Você tem que ter pelo menos esse acervo de conhecimento prévio para iniciar o novo, sendo bem redundante mesmo, para que esse assunto fixe na sua cabeça. E dentro da nossa realidade, né, como futuros docentes, né, professores, na sala de aula, vai ser preciso a gente entender que as crianças, elas já entram na escola, né, com conhecimento prévio, seja ele cultural, seja ele social, né, dentro da realidade em que ela vive. E aí o conhecimento que é repassado dentro da escola para aquela criança, ele vai ser dado a ele somente um significado, né? A criança, ela tem o conhecimento, mas ela vai dar significado àquele conhecimento que ela já tem dentro da sua estrutura cognitiva. E aquilo que ela já possui, né, como significado, ela vai reconstruir, né? Ela vai tornar aquele conhecimento mais robusto. É por isso que a aprendizagem significativa, ela é importante para ser trabalhada, né? O professor, ele tem que trabalhar e para tirar, né, esse estigma de um aluno que é passivo, né? Que apenas adquire conhecimento, em que o professor fica somente falando metodicamente aquele conteúdo e o aluno não se torna participativo, o aluno não tem interação nenhuma, o conhecimento dele não é levado em conta dentro daquela aula, e acaba que fica um alinhamento, como o nosso colega João Marcelo falou, né, acaba tendo aquela aprendizagem mecânica, né? O aluno, ele apenas memoriza determinado conteúdo para aplicar em determinada prova, né, para fazer aquela prova e somente isso, né? E o conhecimento, ele não se robusta, ele não se firma cognitivamente no aluno, né? Ele não dá significado àquele conhecimento. Interessante esse ponto que o nosso colega Armando trouxe, né? Porque é exatamente isso como a aprendizagem crítica ela surge, né? Como uma maneira de rebater, criar um novo cenário diante daquilo que já era sendo reproduzido nos modelos mais antigos. E justamente ela traz esse conceito da aprendizagem mecânica, que, como o Armando falou, é um modelo tradicional, digamos assim, que o aluno apenas senta na cadeira e só escuta o que o professor passa para ele. Não questiona, não indaga e ali é desconsiderado o seu conhecimento que ele já vem, que ele traz de casa, e ele apenas vai, como se ele fosse uma folha em branco, vai estar anotando, copiando, para que ele consiga repassar novamente aquele conteúdo que ele está recebendo para o professor, digamos que na hora de uma prova, por exemplo. Então fica com essa troca, meio que um ciclo mais mecanizado, tudo como se fosse feito por um só motivo, só receber e repassar professor, receber e repassar professor, sem que ache realmente, de fato, uma aprendizagem. É aquele famoso decorar, o famoso decoreba, que a gente tem muito nas escolas isso, né? Dá o decorar para fazer a prova. O aluno fica tão aperreado para fazer a prova que ele só aprende isso ali, por exemplo, quando você vai estudar ali em gramática, está estudando, por exemplo, acentuação gráfica, oxítono para paroxítono. Aí você decora a grafia, as terminações em que uma palavra tem uma paroxítona que ela é acentuada. Aí você fica tão impregnado com aquele conteúdo que você decora as terminações e coloca lá na prova, que é uma questão muito básica disso. Só que aí você sai da prova, quando você é perguntado, ou você não tá, sei lá, você vai fazer o Enem, você vai fazer o texto, uma palavra que era paroxítona, você não lembra se ela é acentuada ou não. Que é aquele tipo de conhecimento, você não aprendeu de fato, você não abstraiu nada, você apenas decorou e remeteu aquilo de volta para o professor. Não é não, João Marcelo? É isso mesmo, é como a gente já vem debatendo aqui, né? Justamente essa aprendizagem significativa, ela tem esse intuito de ir contra meio que essa aprendizagem mecânica, né? Que tem como característica essa transmissão de conhecimento assim, absoluto, digamos assim, né? E que essa aprendizagem significativa ela tende a mostrar que não existe essa questão de verdade absoluta, que o conhecimento ele é maleável, né? Ainda mais nos tempos de hoje, onde o mundo está em constante mudança. Nós devemos nos desapegar dessa dicotomia, né? De certo ou errado, que nós costumamos ter, ou de trazer apenas uma causa para algum fenômeno, sendo que, normalmente, quando algum fenômeno acontece, alguma coisa acontece, no geral, né, parte de várias causas, e não de uma causa
específica. E dentro dessa aprendizagem significativa também, existem alguns princípios, né, programáticos que são facilitadores dessa aprendizagem significativa. Entre eles, nós temos a diferenciação progressiva, né, que diz que o aprendizado ele começa com esses conceitos mais gerais e vai se aprofundando aos poucos. A reconciliação integradora, se eu não me engano, né, onde o ensino ele deve mostrar as conexões entre os conteúdos, ajudando o aluno a perceber a relação entre diferentes ideias, né, também. Nós temos o princípio também da organização sequencial, onde os conteúdos eles devem ser apresentados numa ordem lógica, né, respeitando o nível de complexidade, geralmente de algo mais simples para algo mais complexo, assim como que eu dei o exemplo de vôlei, né? Talvez aprender alguns fundamentos mais básicos, depois aprender alguns fundamentos mais complexos, né? Habilidades específicas do voleibol, por exemplo, é um exemplo dessa organização sequencial. E a consolidação dentro dessa aprendizagem significativa também, né? Que antes da introdução de novos conhecimentos, é essencial, nós como alunos, garantirmos que nós como professores, quer dizer, né? Garantir que o aluno ele compreendeu bem o conteúdo anterior antes que nós apliquemos um novo conteúdo. Pode falar aí, Armando, pode ficar à vontade. Só complementando, né, o que o João Marcelo falou, né, e todos esses processos que ele falou, né, esses princípios que acontecem dentro da aprendizagem significativa, eles devem acontecer simultaneamente, né? Não tem como eu utilizar a diferenciação progressiva, né, e não ter uma reconciliação integradora, ou seja, não tem como eu fornecer aos alunos aquelas ideias mais importantes e depois não dar significado às outras ideias, aos outros conteúdos, né, que também são abordados dentro daquela unidade de ensino. E é essencial que, dentro dessa aprendizagem, né, a gente inicie justamente pelos conceitos mais importantes, né, por aqueles conceitos que são iniciais, para então ir para os conceitos intermediários e então ir para os conceitos mais específicos dentro da realidade de cada aluno, né, no contexto escolar também. Pode falar, né? Pode ficar à vontade. Já foi batida aqui uma tela, eu acho que a palavra-chave é significado, dá significado à aprendizagem. E a gente tem que ter cuidado referente a isso. Eu digo assim, você dá só significado por dar significado à aprendizagem. Você precisa saber disso para saber disso. É também uma forma de mecanizar o aprendizado. Você vai ter que repetir a mesma coisa sempre. Você tem que ensinar seu aluno, aliás, ao seu aluno, que tal coisa é importante, ao ponto de que o aluno ele tem um choque de tal assunto e, opa, ele é importante para tal coisa, isso serve para tal coisa. Então, a gente também tem que ter esse cuidado da aprendizagem significativa não ficar mecanizada também. A gente precisa também usar outra dinâmica. Claro, um ensino é um desafio. É claro que essa aprendizagem não seria diferente. Você tem que se pôr a desafiar de que para cada aluno seja uma forma diferente e ele consiga entender que aquilo é importante para a aprendizagem dele. A gente pode citar o exemplo da cultura. Eu vou dar aqui um exemplo sobre... Eu vou esquecer o nome da mulher. Esqueci o nome da mulher. Que foi a primeira advogada negra do Brasil. E, se não me engano, ela morou aqui no Piauí. Então, você dá esse assunto para o seu aluno, para a sua aluna. E a aluna que se sente representada, uma aluna negra, ela fala, poxa, isso é muito importante para mim. Já para o aluno que é um aluno de classe, que é branco, ou etnia, ele vai falar, poxa, isso é importante para ela. Entendeu? Eu estou dando um exemplo assim, um pouco distante do nosso assunto, mas é para que vocês entendam que é importante dar o significado à aprendizagem, que todos entendam o peso e a importância do que é o estudo, em aprender tal coisa,
e ficar nisso de sempre estar buscando novas informações sobre essa cultura, sobre o movimento, sobre a dor do outro, sobre sua dor. Espero que tenha ficado claro a minha fala nessa parte. Sim, a gente conseguiu compreender nessa questão de a aprendizagem mecânica não dá só essa questão de você receber aquilo e reproduzir. Também entra muito nessa questão de você estar ali meio que alienado. Apesar de você estar absorvendo um conteúdo, você nem sabe qual a finalidade daquele conteúdo. Pode complementar, João Marcelo. Primeiramente, eu queria saber se o Armando quer complementar essa questão da aprendizagem significativa. É isso, Armando? Tá mutado. Não saiu. Não, não ia comentar sobre isso. Tá, porque para que a gente possa adentrar, né, na questão da temática principal, né, da nosso podcast, que seria da aprendizagem significativa crítica, que não basta apenas ser essa aprendizagem significativa, né, baseada no conhecimento prévio, né, que a gente tanto falou aqui. Ela precisa ter uma característica a mais, ela precisa ir além, né? Ou seja, ela precisa ter um caráter questionador, reflexivo, crítico mesmo, né? Subversivo, como é trazido lá no texto que a gente está se baseando, que seria algo mais inovador, né? Revolucionário. Então, quando além de conectar o conhecimento, a gente desenvolve esse olhar questionador, né? Não só aceita aquela informação como ela chega, né? Mas reflete sobre ela. Recapitulando um pouco aqui, para que os nossos ouvintes possam compreender, né? Em relação a essas etapas da aprendizagem. Que o aprender é como se fosse cozinhar mesmo, né? Primeiro você segue, arrisca uma receita, né? Que seria uma aprendizagem básica, aquela mais mecânica mesmo. Depois você começa a entender melhor sobre aqueles ingredientes, né? E combinar eles de forma assim mais lógica mesmo. Seria a forma da aprendizagem significativa, a partir de algo que você já aprendeu antes. E depois você parte para criar suas próprias receitas, você se questionar sobre se aqueles são os melhores ingredientes, se eu combinar aqueles ingredientes de outras formas, como eles podem funcionar, o que eles trazem como resultado. Então, seria dessa forma a finalidade da aprendizagem significativa crítica, né? Seria chegar nesse ponto onde, a partir desses conhecimentos prévios, nós traçamos novos conhecimentos a partir da nossa visão de mundo, né? Que seria justamente essa reflexão que dá autonomia pro aprendiz, né? Dessa forma de aprendizagem. Pode complementar, Armando. Certo. Só complementando, né? Em relação a essa questão da aprendizagem crítica, né? Como nosso amigo João Marcelo falou, a aprendizagem crítica, ela dá ao aluno uma postura crítica, né? Uma postura reflexiva, onde o aluno ele não mais aceita o que é posto como certo ou errado, né? E dentro dessa realidade de hoje, né, que a gente vive no meio tecnológico, no meio digital da informação, se tem muito essa questão de enxergar, né, certas opiniões, né, de determinados lados e ter aquilo como somente certo, né? A gente não mais nos questiona, e isso é muito perigoso dentro do contexto escolar, porque as crianças, quanto mais cedo elas estão inseridas neste mundo digital, né, menos pensantes elas são, né? Elas não mais pensam, né, não mais pensam sobre determinado conteúdo, elas apenas pesquisam na internet sobre aquele assunto e entendem aquilo como certo ou errado. E esses meios, né, de comunicação hoje, esses meios digitais, eles têm a sua parte positiva, mas também têm os seus aspectos negativos, né? Porque eles não deixam, né, as crianças pensar por si só. Eles não deixam elas a indagarem determinada situação, determinado questionamento. E aí vai criando na criança um certo alienamento, né, sobre aquele conteúdo, e cabe ao professor ser esse mediador, né? O professor ele está ali não para
somente ensinar o aluno, mas também para ser muito mais que isso, né? Para ser o mediador entre as informações e o conhecimento que são repassados para o aluno. Então, a aprendizagem crítica, ela vem para lidar, né, com as mudanças que ocorrem na sociedade. A sociedade ela está em constante mudança, né? O mundo está em constante mudança. E aí nós, né, tanto nós como os alunos, nós temos que nos adaptar, né, a essas mudanças, mas não no sentido de aceitar aquilo que é imposto ou aceitar tudo aquilo que chega até nós, não, mas no sentido de nos questionar e ser Cristo em relação àquilo que chega até nós. Exatamente, isso é uma outra maneira de facilitar o entendimento do que seria essa aprendizagem significativa crítica, se dá justamente por ser como o sujeito ele está inserido na cultura e ao mesmo tempo ele não está. Mas de que maneira compreender esse paradoxo? Seria mais ou menos assim, o indivíduo dentro daquela cultura, ele assume os costumes daquela cultura. Só que por ele ter um posicionamento crítico, ele entende a cultura que ele está participando, ele entende bem o que ele está inserido, e a partir do que ele observa, ele consegue distinguir o que faz ou não sentido para ele. Correto? Eu queria trazer, por exemplo, aqui a religião, por exemplo. O indivíduo ele pode ser dentro da sua religião, seguir a religião, não de maneira tão fervorosa, justamente porque ele acreditar que costumes X, Y, A, ou B ou C não façam tanto sentido para ele na perspectiva de vida que ela tem. É justamente esse senso crítico que é desenvolvido dentro desse tipo de aprendizagem, que é você entende a cultura, o meio que você está inserido, mas justamente você consegue distinguir o que faz ou não sentido para você aplicar dentro da sua vida. Você concorda com isso, Marcelo? Você gostaria de acrescentar algum ponto? Com certeza concordo com isso. E gostaria de acrescentar também outro exemplo que eu acho que seria interessante nós no futuro, ou até mesmo presente mesmo, né? Já professores de educação física, a gente consiga alimentar dentro dos nossos alunos a liberdade de questionar e fazer com que eles tenham essa característica, né, de questionar, de ser reflexivo em relação a alguns conteúdos, como, por exemplo, a gente vê que é muito comum dentro da educação física trazer como um preconceito mesmo o futebol ali associado aos meninos, né, e a queimada ou a dança mais em relação às meninas. E é justamente trazer dentro da cabeça do nosso aluno o pensamento de que será que não existem outras práticas que podem ser feitas dentro das aulas de educação física? Por que que a dança ela é associada tanto assim ao sexo feminino? Por que que o futebol ao sexo masculino, né? Como desmistificar esses mitos que aparecem dentro da educação física, né? É justamente fazer com que o nosso aluno aprenda a aprender, que é justamente a partir desses questionamentos e dessas ideias. Agora eu vou passar a palavra para o Armando, né, que quer continuar. Sim, e aí entra um ponto, né, levando para a nossa realidade como futuros docentes, né, como que a gente vai, como professores, a gente vai motivar os alunos, né, a ter esse pensamento crítico. Alguns de nós já tivemos algumas experiências dentro da sala de aula, né, eu já tive alguma experiência dentro dos 2 estágios que eu já fiz, e é muito difícil para a gente dar essa motivação para os alunos, né? Fazer eles entenderem que eles precisam ser críticos, que eles precisam pensar. E aí, o professor, quando entra dentro da sala de aula, ele se vê dentro desse desafio, porque por mais que a gente esteja falando aqui que é importante a aprendizagem crítica, que o aluno tem que questionar, que o aluno tem que ser crítico e tudo mais, mas quando a gente se depara dentro da sala de aula, os alunos eles não pensam assim. Os alunos eles não querem, né? E o texto que a gente se baseou para essa discussão, ele vem falar que os alunos precisam ter uma predisposição para aprender e que o professor vai encontrar esse desafio, porque ele vai ter que utilizar de recursos, de metodologias para motivar esses alunos a aprender. E isso é o mais difícil dentro da sala de aula,
né? A gente fazer com que aquele aluno entenda que o conhecimento é importante, que ele está ali porque ele precisa aprender, porque ele precisa ser um ser humano crítico, ser um ser humano que pensa. Então, o professor, fazer ele compreender isso é o mais difícil que a gente encontra dentro da sala de aula. Show, show. A gente vê, né, que a aprendizagem ela já é complicadíssimo de se fazer presente, e quando o indivíduo ele não se mostra apto, não tem essa vontade para, não quer aprender, né, o famoso não quer aprender, quando dois não quer, um não faz. E é como se fosse isso, né, para a aprendizagem. Não adianta ser só o lado do professor, tentar incentivar e tudo. Quando o indivíduo ele se mostra muito fixo nessa questão de só aceitar aquilo que está sendo repassado para ele, realmente a aprendizagem dele vai ser muito complicada. Pode comentar aí, João Marcelo. Então, dentro de tudo isso que a gente já está discutindo sobre a aprendizagem significativa crítica, né? O texto do qual a gente se baseia, ele traz lá alguns princípios, né, que são facilitadores da aplicação dessa aprendizagem significativa crítica, né? Entre eles, tem justamente esse, que é relacionado ao questionamento, a essa interação social entre os próprios alunos e entre aluno e professor, né, que não ter medo de questionar, não ter medo de perguntar, afinal, muito dos nossos conhecimentos atuais, eles partiram de questionamentos em cima de outras perguntas que foram feitas anteriormente. Então, são perguntas que nós procuramos, a humanidade em geral procura a resposta, e que aquela resposta, entende-se que ela é mutável, ela pode mudar, né? Então, a partir de novos questionamentos. E além dessa questão que a gente já está falando desse questionamento, que o aluno não deve ter uma verdade absoluta, né? Ele deve estar sempre com esse tom crítico durante as suas aulas. Outro facilitador dessa aprendizagem crítica seria um princípio chamado da não centralidade, né, do livro didático, que seria que o livro texto, né, que é utilizado como referência para os alunos e até para o próprio professor, ele não pode ser tido como uma fonte que emana conhecimento e aquela única entidade ali, uma entidade única, onde aquela é a fonte de conhecimento que não existe em outros. Então, justamente nós, como professores, sutilmente demonstrando para os nossos alunos que existem outros materiais como forma de aprendizagem, né? Não só aquele quadrado, aquela caixa fechada, que seriam os livros. Existem diversas outras formas de aprendizagem, como justamente os debates, alguns seminários, vídeos, até alguma experiência mesmo, um relato de algum colega nosso, já serve como uma nova forma de aprendizagem significativa crítica, né? Que é o que é abordado. Inclusive, né, no próprio texto, ele traz não só esses meios veiculados de maneiras mais formais, mas ele traz a própria questão de teatro, poema, um quadro mesmo que seja retratado, porque justamente essas maneiras de expressões, elas são mais fiéis àquilo que o ser humano consegue perceber e representar. Justamente a maneira que todo conhecimento ele é uma percepção do indivíduo. Então, a maneira como ele projeta aquela percepção dele não deixa de ser um conhecimento. Não é, não, Armando? Sim, e é interessante a gente falar dessa questão dos livros, né? Porque eu lembro que na época que eu era do ensino fundamental, era só o livro que a gente via. Tipo, sempre eram os mesmos livros e a gente acompanhava a ordem cronológica do conteúdo do livro, na verdade. Não existia um programa de ensino ali, que, como a gente viu, das estratégias facilitadoras, né, da aprendizagem significativa, não existia essa diferenciação progressiva, né? O que tinha no livro era para ser seguido naquela ordem cronologicamente. Então, quando o professor ele se baseia somente nesses livros didáticos, né, fixa somente naquele livro específico, e eu lembro que na universidade mesmo, tem professores que eles utilizam livros que são muito desatualizados,
que é só aquele livro para todos os períodos que ele vai ter, todas as turmas que ele vai ter, vai ser somente aquele livro. Isso é um perigo, né? Porque fica uma aprendizagem totalmente remota, totalmente metódica, né? E não há uma criticidade em relação ao ensino. Eu queria também comentar a respeito do primeiro princípio, né, que o João Marcelo falou, que é a questão do princípio das perguntas, né? Do aluno ser aquele que questiona, que ser curioso. E o autor vai falar, né, no artigo que a gente se baseou, que quantas vezes nós, professores, entramos na sala de aula e aí quando a gente vai iniciar um conteúdo, a gente sempre inicia o conteúdo com uma pergunta, né? E ele faz essa crítica de que a gente não deve iniciar um conteúdo fazendo uma pergunta, mas a gente deve esperar o aluno tomar atitude, se questionar, pensar, para ele sim realizar essa pergunta. Pode falar, né, Kel? O Armando, ele falou algo que já estava na ponta da minha língua, que é a questão do perigo dessas fontes desatualizadas, né? A gente sabe que já é um perigo para esses cursos como literatura, história, geografia, português. Então, é um perigo maior para quem é da área da saúde. A gente sabe que a gente faz literatura de educação física, mas, de qualquer forma, a gente tem um papel de disseminar o conhecimento novo, já que a gente também faz parte da saúde. Então, imagina o perigo a gente estar repassando algo que já foi descartado de 30, 20 anos atrás. A gente já teve a experiência de professores usando nomenclatura errada, antiga, embora não seja tão relevante, pode confundir a cabeça de algum aluno, e também usando artigos refutados, como também livros refutados. Então, essa questão do acervo, tanto literário como também da experiência do professor, é bastante necessário. Eu fui ver um professor, slide praticamente todo professor faz, mas eu fui ver um professor passando material além do livro só no meu ensino médio. E para mim foi uma coisa assim, muito diferente, porque ele sabia que ele não confiava 100% no livro que ele tinha. E aquele livro que é mandado pela escola é mandado pelo governo. Então, os professores têm que dar uma lida, pelo menos saber sobre a autora e o que se trata o livro didático daquele ano, para saber se cabe ao aluno. E ele não confiava 100% daquele livro. Então, ele preferia pesquisar em outras áreas para trazer material para que o aluno não pudesse ficar naquele perdido. Que o estudo dele não fosse em vão. Vamos colocar assim. Ele não fosse em vão porque ele estaria aprendendo algo que não fosse 100% confiável. Levando a questão das perguntas, que ele também toca nesse assunto, aí é uma parte que eu acho bastante legal, que é você... A primeira pergunta não vier do professor, e sim do aluno. É você saber que ele está gostando do assunto, e eu deixo assim, poxa, um aluno me fez a pergunta já mediante o meu assunto, é porque eu consegui dar um baque nele, consegui dar um choque da minha matéria nele, entendeu? Não quer dizer que isso sempre vai ser uma prova que você deu assunto bom, entendeu? Pode ser que o aluno seja só curioso. Mas, de qualquer forma, você viu 3, 4 alunos perguntando já de mediante, poxa. Mas não são perguntas, eu deixo assim, eu penso dessa forma, na verdade. Não são perguntas de dúvidas, assim, absurdas, mas assim, de curiosidade. Professor, mas por que tem que ser dessa tal forma e não mediante daquela? Essa é a pergunta que eu acho que o texto ele trata, né? Que não é aquelas perguntas, professor, não entendi. Essa é uma pergunta que, para mim, não faz um sentido o texto retratar. Acho que a pergunta que ele fala é realmente de curiosidade, de um aluno que está interessado na matéria, na aula ali, de fato, né? Eu acho que eu já vou adiantar já outro princípio, que é o princípio do aluno como perceptor, né? Que o aprendiz percebe o mundo e representa. E o professor, ele, entre aspas, é o culpado disso. Porque o aluno está pegando a matéria dele naquele exato momento. O que o aluno escutar do professor, vou colocar novamente em aspas, ele vai dar como verdade absoluta, porque ele nunca tinha visto esse assunto antes. Então, um exemplo, em anatomia,
A gente viu tal eixo, tal coisa do aluno. O aluno que está ali recebendo daquela forma, poxa, então o músculo que tiver mais livre movimentação é o que tem mais facilidade de se lesionar. Então ele já vê o mundo, já vê o corpo humano de outra forma. Mas ele também, o professor também tem que fazer com que o aluno busque se tratar o assunto para que ele não tome o que o professor está falando sempre ser verdade. Pode ser que no outro dia seguinte saia um artigo e não, isso está errado. Não é dessa forma. Então, o aluno, ele vai receber tal assunto, agora resumindo, ele vai receber tal assunto, ele vai criar a curiosidade de pesquisar tal assunto, de ver em outras áreas, para que ele possa, poxa, então é dessa forma, ter que fazer dessa forma, a articulação é dessa forma, se eu fazer desse jeito, eu posso se machucar. Então, eu vejo que o autor quis retratar esse princípio de aprendiz como preceptor dessa forma. Ele vai pegar o assunto, opa, isso aqui não pode ser verdade. Vai ver na sua rotina de vida e, diante disso, ele vai bater o martelo para saber quais as informações reais e quais são as verdades, entre aspas, né? Novamente. Exatamente. Nesse princípio, né, que é justamente o princípio do aprendiz como um perceptor, essa percepção se dá porque o indivíduo ele representa internamente o mundo. A visão de mundo que ele tem, ele faz um desenho que é chamado um modelo, e esse modelo interno que ele tem é baseado na percepção e na funcionalidade que aquele modelo traz para ele. Ou seja, a partir dessa percepção de mundo, ele cria um modelo mental e esse modelo tem que ter uma funcionalidade. Como eu disse, todo conhecimento ele é baseado numa percepção. E aí, essa funcionalidade, o texto traz, até onde vai essa funcionalidade. É como se um conhecimento novo a ser adquirido seria justamente quando o indivíduo vê que essa funcionalidade ela já não é mais funcional, ou que ela não faz mais sentido, e aí ele busca uma nova percepção para criar um novo modelo, para dar esse novo modelo essa funcionalidade. E avançando para o princípio seguinte, que seria o quarto princípio nessa ordem, seria de um conhecimento como linguagem. Armando, gostaria de comentar sobre o terceiro princípio ainda, Sim, só complementar algo. Fique à vontade. Essa questão, né, da percepção e de representar a realidade do seu mundo. E aí essa aprendizagem que a gente vem dizer nesse princípio, que aquilo que é perceptível para mim, perceptível ao aluno, ele vai representar de uma maneira singular no mundo, né? Onde nada vai ser, eu não vou representar no mundo o mesmo conhecimento que eu adquiri, a mesma informação que eu adquiri não é a mesma, não vai ser representada da mesma forma pelo João Marcelo, apesar de ser a mesma informação. E aí, como o Mário já iniciou, né, vai se remeter a outro princípio, conhecimento como linguagem, né, que é justamente isso, né, quando o professor ele ensina português, matemática, educação física, né, a linguagem ela vai ser diferente, a percepção do aluno vai ser diferente e ele vai ter uma linguagem diferente em relação àquele conteúdo. Por mais que seja o mesmo conteúdo, né, proposto educação física, o mesmo conteúdo para todos os alunos, ele vai codificar, ter uma linguagem diferente em relação à informação que ele recebeu. Pode complementar, né, aqui, ó. A fala do Armando foi excelente, né? A gente vê que esses dois princípios se conectam. Eu só queria trazer um exemplo novamente, que também vai acabar pegando nesse outro princípio que é o de agora, né? Que assim, nós quatro lemos o mesmo texto, só que interpretamos de maneira diferente. Assim, eu não digo que não foi uma maneira totalmente diferente um do outro, mas a gente consegue repassar de forma diferente, cada um repassar de forma diferente. Vamos lá, simplificando. Mário, João Marcelo, Armando leu de uma forma, e eles trouxeram palavras que eles, entendi dessa forma,
E essa é minha percepção de tal assunto. Eu li de outra forma e entendi percepção de tal forma. Só que, quando você vê que a aprendizagem, quando ela é bem guiada, ela leva ao mesmo tópico. Apesar das várias interpretações, ela vai guiar para o mesmo norte, né? Vai ser o norte sempre. Então, eu posso falar uma palavra diferente, mas que deu o mesmo significado que o Mário. Não quer dizer que eu falei assim, o Mário falou A e eu falei B, que nós dois vamos estar errados. A gente pode estar falando da mesma coisa, só que de forma diferente. Eu acho que o aprendizado também cabe disso. Voltando lá do início da aprendizagem mecânica, que você só lê e decora aquele texto, para mim isso não é aprendizagem, isso só para mim é uma decoreba. Você vai ler, vai replicar de forma robótica para o seu professor, para si mesmo, e não vai ter um aprendizado para si mesmo. Você está se enganando, colocando assim, dessa forma, você vai estar se enganando. E você lê o texto, e, consigo falar de tal forma, consigo citar tal coisa, porque ele tem relevância em tal assunto. Esse é o tópico que o autor, o texto, ele tenta bater. E os dois, voltando lá de novo, os dois tópicos eles se unem bastante, que um é o perceptor e o outro já é o conhecimento como linguagem, que o Armando ele colocou uma palavra que encaixa perfeito nisso, que é singular. Cada um vai ter o seu conhecimento singular, apesar dos quatro estar da mesma coisa, ele vai ter sua forma de ver tal assunto, uma forma singular. E é isso, por enquanto é isso que eu tenho sobre tal assunto. Show. E aqui a gente já faz exatamente o gancho nesse quarto princípio, né? Que seria justamente do princípio do aprendiz, do conhecimento, perdão, como uma linguagem. O que seria a linguagem? A linguagem seria uma maneira mais universal, maior que o indivíduo tem de conseguir se comunicar com outro indivíduo, né? Seria de atribuir sentidos a códigos e expressões. Então, nesse sentido, o texto traz que todo conhecimento é como se ele fosse um tipo novo de linguagem, porque a língua em si é como se a língua tivesse contida dentro da linguagem. A língua fosse uma forma de linguagem. Quando você vai aprender uma nova matéria, adquirir aquele conhecimento daquela nova matéria, ela se torna uma linguagem nova para você, porque os termos específicos daquela linguagem, daquela matéria, são novos para você. A língua em si, digamos aqui no nosso caso, né, o português brasileiro, vai ser o mesmo. O que está sendo dito você consegue entender. Mas aquela nova linguagem, aqueles novos símbolos, aqueles novos códigos que você se depara, são inerentes àquela matéria. Como, por exemplo, a biomecânica, a cineantropometria, a cinesiologia, que são termos mais inerentes à nossa área, anteriormente, poderiam não fazer tanto sentido para a gente quando a gente era citado e posto a esses termos. Mas por estar tendo um contato maior agora, fazem mais sentido para a gente. Então, seria nesse sentido. Cada novo conhecimento, ele é uma nova linguagem para o indivíduo, porque aqueles códigos novos que estão sendo apresentados a ele vai forçar a compreender e dar novos sentidos àquilo que ele já via dentro da sua língua. E aí, partindo para o próximo princípio, que seria o quinto princípio nessa ordem, é o princípio da consciência semântica. O que é a semântica? A semântica é o significado. Então, seria você dar significado àquele conhecimento, correto? Tudo aquilo que a gente aprende, como a gente já comentou anteriormente, tem que ter um motivo. O que é aquilo e para que a gente está aprendendo aquilo. Então, dentro dessa linha, o texto traz que os significados, eles são dados por pessoas. São as pessoas que dão significados às coisas. E, sendo assim, cada pessoa tem sua percepção. Ou seja, os significados, eles são modelo de percepções. E ele traz que, dentro dessa linha, na aprendizagem crítica, esse modelo de aprendizagem, ele traz algumas conscientizações que o indivíduo tem que ter para formar, a partir de conceitos, a sua aprendizagem. A primeira conscientização que ele traz seria essa, de que os significados são dados por pessoas, logo são baseados nas percepções de pessoas, e baseados nas percepções, eles são limitados às experiências, ou seja, o conhecimento prévio que cada indivíduo traz da sua vivência. Ou seja, aquele indivíduo que não se permite dar um significado a uma coisa, ele é considerado um indivíduo não crítico, ou seja, ele não exerce, não realiza a aprendizagem significativa crítica, porque ele não se permite dar um significado para aquele novo conhecimento que ele está recebendo.
Um outro ponto que ele traz é que a palavra em si, o código que a gente se depara, né, remetendo ao princípio anterior, ele não é a coisa em si. Por exemplo, a cadeira. A palavra cadeira, ela é só palavra. A palavra, ela só representa o termo, ela é só um significado dado para aquela imagem. Correto? Gostaria de acrescentar, Armando? Sim, né? Só complementando que o nosso conhecimento, né? Aquilo que a gente sabe, né? Como o nosso amigo Mário falou, aquela coisa, né? Por exemplo, a cadeira, hoje ela possui aquele nome cadeira, mas amanhã ela não pode não se chamar mais cadeira, né? Ou seja, o nosso conhecimento, as informações, elas estão em constante mudança. E é necessário que os alunos, né, eles entendam e percebam isso, que hoje o que é dito como algo, né, que a coisa é uma coisa, amanhã essa coisa não pode não mais ser essa coisa. E aí o aluno, ele percebe isso e utiliza, por meio da aprendizagem ativa crítica, sempre se questionando e pensando, né, e entendendo que tudo está a todo momento em mudança. Que é exatamente essa é a terceira e última consideração que o texto traz. E aí a gente parte para o princípio seguinte, que é o princípio da aprendizagem pelo erro, que é aquela famigerada frase que a gente já ouviu, né? Que o indivíduo aprende errando. E é exatamente isso. O ser humano, ele formar o seu conhecimento à medida que ele vai errando. Ou seja, ele ter aquela experiência, ele se frustrar naquela experiência, e a partir dali ele interpretar o que deu certo, o que não deu certo, e gerar o seu próprio conhecimento. Ou seja, sem necessariamente ter a intermediação de um terceiro. A partir da sua própria percepção, identificando onde foi que ele errou, onde foi que ele acertou, errando, ele vai corrigir e promover o seu conhecimento. E o princípio seguinte, que seria o sétimo, é o princípio da desaprendizagem. O que ele significa? Como a gente comentou que nesse tipo de aprendizagem significativa, é levado muito em consideração o conhecimento prévio. Nesse princípio da desaprendizagem, o conhecimento prévio, ele serve para quê? Você vai, a partir do momento que você está recebendo aquele novo conhecimento, ver até onde aquele seu conhecimento prévio que você já tinha, digamos que como uma verdade, ele vai impactar na absorção daquele novo conhecimento. É como se você se renovasse. Esse conhecimento que eu tinha, ele ainda é válido? Ele ainda faz sentido a partir desse novo conhecimento que eu estou recebendo agora? E a partir dele, você vai medindo para justamente como eu falei inicialmente. O conhecimento prévio e o novo conhecimento, eles se unem. Então, da mesma forma que o conhecimento prévio ajuda no entendimento do novo conhecimento, o conhecimento novo também ajuda a deixar mais claro ainda mais o conhecimento prévio. Pode complementar, João Marcelo. Aí, em relação, dando continuidade, né, a esses princípios, o oitavo princípio seria o princípio da incerteza do conhecimento. A gente meio que já falou durante a apresentação, que seria justamente entender que não existe verdade absolutas, né, e que o conhecimento está sempre mudando a partir de novos questionamentos. E já liga já para o último princípio, né, que seria o princípio da não utilização do quadro de giz, que seria um pouco mais radical, de certa forma, né, que o texto traz, só que seria mais em questão a diversificar as formas de ensino mesmo, né, em vez de só escrever no quadro. Como esse é um texto ali dos primeiros anos ali do século mesmo, né, ali de 2000, 2005, ali por volta dessa faixa de ano ali, o que era comum na época seria o quadro de giz. E a tecnologia que já tinha surgido na época, que era utilizada de forma semelhante, seria justamente os slides, né, o data show, que seria uma forma semelhante de imagem, de reprodução, onde o aluno só observava o que estava lá, alguns conceitos e tal. E o pior que nos data shows, nos slides, né, às vezes esse conteúdo ele é ainda mais reduzido. Então, o professor ele tem sempre que procurar novas abordagens, novas formas de ensino, né, novas metodologias, novas estratégias, que faz com que o aluno ele participe ativamente da aula, né, experimentando métodos diferentes. Por exemplo, na educação física,
a gente quer ensinar algum esporte, alguma brincadeira, algo do tipo, não só copiar no quadro ou mostrar ali rapidamente como o aluno deve fazer aquela atividade, mas sim trazer alguns vídeos para analisar, discutir sobre aquela brincadeira ou aquele esporte, perguntar para cada um dos alunos o que ele já sabe daquele esporte, se ele conhece alguma regra, se ele conhece o que se faz no esporte, os objetivos, para assim poder aplicar tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Porque na educação física a gente pode fazer bem esse link de no momento prévio trazer informações de forma mais teóricas e detalhadas, para na parte da prática o aluno poder associar aquilo que ele está praticando com aquilo que foi dito anteriormente, né? Explicado anteriormente, para que ele possa entender por que ele está fazendo aquilo. E a partir daquela prática, ele pensar criticamente sobre aquilo e fazer e pensar de uma forma que aquilo faça sentido, né? Que ele não esteja apenas reproduzindo algo que o professor disse. Eu queria saber se vocês ainda têm algo a falar sobre esse modelo de aprendizagem, que é a temática do podcast de hoje. Só mesmo comentar também que nós, como docentes, a gente também tem que levar em conta, né? Apesar da gente já ter falado isso, mas a questão da singularidade de cada aluno. A gente falou muito sobre como é importante essa aprendizagem significativa. Só que quando a gente se depara dentro de uma sala de aula na realidade, a gente vai encontrar 40 alunos diferentes, que vêm de situações diferentes, contextos diferentes. E aí, como que a gente vai aplicar todos esses princípios, né, dentro de uma sala de aula com 40 alunos diferentes? E aí vem a questão do tempo de cada aluno. Talvez funcione para um aluno tudo isso que a gente falou, né, de uma forma bonita, rápida, mas outros alunos isso não vai funcionar. E aí o professor vai ter que utilizar, como o João Marcelo falou, de metodologias, né, de ensino que facilitem a aprendizagem desses alunos, né, desses alunos que são muito diferentes e muito diversos e vêm de realidades muito diferentes. E aí é um perigo também quando a gente como professor, né, a gente faz um plano de aula, né, para determinada turma. E aí o perigo tá quando a gente utiliza aquele mesmo plano de aula em outra turma, né? E que isso, na prática, isso não funciona, né? Eu já passei por uma situação dessa, bem no início, era dessa forma, né? Fazia um plano de aula, aí tentava aplicar esse mesmo plano de aula em outra turma, não dava certo, né? Os alunos não aprendiam da forma como aconteceu na turma que eu fiz aquele plano de aula. Então, os alunos realmente eles são diferentes, as turmas são diferentes, e vai ter que ser aplicado metodologias diferentes para que essa aprendizagem crítica aconteça. Se alguém quiser mais complementar. Show! Então, eu acredito que por esse episódio seja isso. A gente tentou ser o mais breve possível na nossa explicação. Acredito que a gente acabou se estendendo um pouco. Mas, então, a gente, por hoje, finaliza esse quarto episódio do Pod PIBID. Recapitulando, a gente viu hoje sobre o que é essa aprendizagem significativa crítica e as maneiras como a gente traz, sabendo a dificuldade que é aplicá-la, a gente trouxe aqui o que o texto aborda, que são alguns facilitadores, alguns princípios, que foram 9 princípios. E aí, a gente espera que vocês tenham nos entendido, tenham gostado da nossa temática. Sigam as redes sociais do PIBID, nas plataformas, acompanhem os demais podcasts que vêm na sequência. E valeu, pessoal!